Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje será dividida novamente em duas partes para ela não se prolongar por muito tempo. Bom, a parte de hoje nós falaremos sobre os órgãos vegetais, mais especificamente as raízes. Na parte 2, a próxima aula, falaremos sobre os caules e as folhas. Dando início, raízes. Introdução. As raízes são órgãos vegetais responsáveis pela fixação, absorção de água e nutrientes do solo, condução de seiva, reserva energética e síntese de hormônios vegetais. As plantas apresentam ancestral comum com as algas. Portanto, os organismos que faziam parte desse grupo ancestral eram adaptados ao meio ambiente aquático e retiravam nutrientes inorgânicos diretamente da água que os envolvia. O surgimento das plantas terrestres está diretamente ligado ao aparecimento de órgãos capazes de fixá-las ao solo e absorver dele a água e os nutrientes minerais necessários. As raízes são os órgãos vegetais adaptados a cumprir essa função. Além da fixação no solo e absorção, as raízes precisam conduzir esse material para os outros órgãos através de vasos presentes em seu cilindro vascular. Frequentemente fornecem matéria orgânica para outros órgãos, pois armazenam amido, e sintetizam hormônios vegetais que são distribuídos para os outros órgãos, controlando seu crescimento e desenvolvimento. Falando em crescimento e desenvolvimento, a primeira raiz surge no embrião da planta e emerge da semente durante a germinação, antes do caule e das folhas. Ela é chamada de raiz primária e cresce rapidamente em comprimento. Na extremidade da raiz, na porção distal do meristema apical, está a coifa, ou calíptra, um conjunto de células vivas que recobre o meristema apical, em formato de dedal. A principal função da coifa é proteger esse tecido vital contra o atrito com as partículas do solo durante o crescimento. As células que compõem a coifa também são responsáveis pela percepção da gravidade. Em plantas aquáticas, as coifas são mais desenvolvidas e protegem o meristema contra a entrada de micro-organismos patogênicos, como bactérias e fungos presentes na água. As raízes parasitas sugadoras são desprovidas de coifa, o que facilita a absorção de nutrientes provenientes de seus hospedeiros. Na porção proximal do meristema apical, as células meristemáticas diminuem a taxa de divisão celular e começam a sofrer enlongação. Essa zona de enlongação celular é a principal responsável pelo aumento no comprimento das raízes. As células que já apresentam aumento no volume passam a sofrer as diferenciações, formando os tecidos adultos. Como nessa zona, próximo à zona de enlongação, é formada a epiderme com pelos absorventes. É dado comumente a ela o nome de zona pelífera. Os pelos absorventes aumentam a superfície de contato da raiz com o solo e, nesta região, ocorre a maior absorção de água e nutrientes minerais. Na região proximal dessa zona de diferenciação, há a formação de ramificações, chamadas raízes laterais, cuja zonação segue esse mesmo padrão apresentado pelas raízes primárias. O conjunto de todas essas raízes forma o sistema radicular do vegetal. As gimnospermas e as angiospermas eudicotiledôneas têm raízes primárias que crescem profundamente no solo. Após atingir um certo comprimento, essas raízes formam raízes laterais, claramente menores em comprimento e em espessura. Chamamos esse sistema radicular de axial ou pivotante. O sistema radicular pivotante é muito eficiente para atingir maiores profundidades, mas não se propaga muito para as laterais devido ao menor tamanho das raízes laterais. As raízes primárias das angiospermas monodicotiledôneas geralmente não vivem muito tempo, sendo absorvidas por raízes adventícias produzidas pelo caule. Essas, por sua vez, produzem raízes laterais de mesmo tamanho, formando um sistema radicular fasciculado ou em cabeleira.
Estrutura primária da raiz. As modificações sofridas pelos meristemas primários na zona de diferenciação celular produzem a estrutura primária da raiz. Como já vimos, os meristemas primários são organizados de células embrionárias iniciais, como o procâmbio, o meristema fundamental e a protoderme. Logo quando se inicia a diferenciação celular, o procâmbio começa a formar o cilindro vascular. Essa estrutura central contém os vasos condutores e o periciclo. Em angiospermas eudicotiledôneas, o procâmbio forma o xilema primário na região central do cilindro vascular, com projeções pontiagudas em direção à periferia. Nos espaços entre as projeções é formado o floema primário. O periciclo é a camada externa do cilindro vascular. Sua principal função é formar as raízes laterais, que têm origem endógena, da raiz-mãe. O meristema fundamental forma o córtex, tecido parenquimático que ocupa a maior porção da estrutura primária. A camada mais interna do córtex é chamada de endoderme e apresenta células justapostas, sem espaços intercelulares aeríficos. Ela é caracterizada pela presença das estrias de Caspary, regiões das paredes celulares espessadas com suberina e lignina, cuja função é controlar a entrada de material indesejado durante a absorção radicular. Esses reforços de lignina e suberina impedem que qualquer substância passe entre as células da endoderme, possibilitando à planta o controle de fluxo de substâncias e da composição da seiva que será transportada pelo xilema. Estrutura secundária da raiz. As raízes das monocotiledôneas passam a vida toda em sua estrutura primária, pois não apresentam meristemas secundários. Muitas eudicotiledôneas hebáceas, apesar de apresentarem os meristemas secundários, também não realizam o crescimento em espessura, como o feijoeiro. Porém, a maior parte das raízes das eudicotiledôneas sofre o crescimento secundário, no qual apresenta uma mudança na organização de seus tecidos, produzindo uma estrutura secundária. Na formação da estrutura primária, algumas células no procâmbio não se diferenciam, permanecendo meristemáticas. Essas células formam o câmbio vascular, um meristema secundário situado entre o xilema primário e o floema primário. Quando estimulado por fatores ambientais e hormonais, o câmbio vascular passa a se diferenciar, formando mais vasos condutores. Esses são chamados de secundário, xilema secundário e floema secundário. A produção desses tecidos condutores secundários causa um aumento da espessura do cilindro vascular, podendo provocar a ruptura da endoderme do córtex e da epiderme. Isso torna necessária a formação de um novo tecido de revestimento, o suber, ainda mais resistente. Adaptações das raízes. Apesar de as raízes apresentarem um padrão geral de desenvolvimento, a seleção natural levou a adaptações diferentes entre os vegetais. Apesar de grande parte das raízes apresentarem reservas de amido, as raízes tuberosas estão especialmente adaptadas à função de reserva energética. Elas são raízes subterrâneas que apresentam parênquima amilífero abundante, permeado por xilema e floema. São exemplos as raízes da cenoura, da beterraba, da mandioca, batata doce, rabanete e entre outras. Nem sempre as raízes são encontradas no subsolo. Algumas são raízes aéreas, ou seja, encontradas acima do solo. Um exemplo de raízes aéreas são as raízes suporte, ou raízes escórias, formadas pelas gemas laterais do caule e importantes para criar mais pontos de sustentação para o vegetal. São exemplos de raízes de arbustos que vivem nos manguezais e as raízes de algumas palmeiras. Os pneumatóforos são raízes aéreas encontradas em algumas plantas adaptadas no solo alagado, onde a oxigenação é baixa e dificulta a respiração. Assim, raízes subterrâneas desenvolvem extensões que crescem para cima, até sair do solo.
apresentam muitas lenticelas e um arênquima que permite a passagem de oxigênio para as raízes subterrâneas.